Esse calor extremo que atinge a região centro-sul do país não está moleza, não. O Brasil está passando por mais uma onda de calor do ano, agravada pelo El Niño e pelo aquecimento global. A exposição excessiva ao calor, gente, pode trazer sérios riscos à nossa saúde. Desidratação, tontura, náuseas, confusão mental, convulsões e, em casos extremos, até a morte. Só para a gente contextualizar, em 2019, pelo menos 356 mil mortes no mundo foram diretamente relacionadas ao calor extremo. São dados de um artigo publicado na revista de medicina The Lancet. Já dados da ONU estimam que entre 2000 e 2019, 489 mil mortes por ano foram causadas pelo calor. Esse é um assunto muito sério e, claro, para falar sobre ele, convidamos aqui Bianca Vilela, que é mestre em Fisiologia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Bianca, boa noite, seja muito bem-vinda, prazer te receber aqui. E já começo te perguntando, Bianca, eu até elenquei ali, né, alguns riscos para o organismo, náusea, tontura, mas, por favor, explica para a gente os riscos do calorão para o nosso organismo. Boa noite. Boa noite, querida Narayana. Muito obrigada pela oportunidade, pela audiência maravilhosa. Bom, gente, tá todo mundo aí reclamando. A ideia não é parar a atividade física, é manter a rotina, só que de uma forma segura. Porque realmente você se expor a temperaturas acima de 25 graus, a gente começa ali a entender que o corpo não gosta muito. Vamos pensar, por exemplo, em um celular. Se a gente pega um celular e ele fica no sol, na praia, né, aquele praião que a gente pega, e ele superaquece, o que acontece com ele? Ele simplesmente para de funcionar. O nosso cérebro é a mesma coisa, por isso todos esses sintomas que você bem mencionou. A gente começa a ter sintoma de tontura, de náusea, a gente vai desidratando, perdendo ali, né, os sais minerais, como o potássio. É claro, o potássio, a gente sempre lembra do potássio em função das câimbras, e realmente faz todo sentido, né? Então, o corpo nada mais faz do que nos avisar de que, opa, acima de 25 graus, em temperaturas extremas. E tem uma coisa também interessante para a gente falar. Uma coisa é você estar numa temperatura alta dentro de uma academia, tá? Então, a gente tem um telhado ali nos protegendo. Outra coisa é a gente estar em alta temperatura debaixo do sol. Então, fica uma dica, a primeira dica e muito importante é o cuidado na exposição do sol. Sempre nesses 3 meses que nós temos aí, né, de alta intensidade solar, sempre procure se exercitar ou antes das 9 da manhã ou após as 18 horas. Então, é muito importante que a gente entenda, se tem ali um telhado em cima da minha cabeça, mesmo que eu não tenha ali um super ar-condicionado funcionando, é uma coisa. Agora, como está mostrando ali na reportagem, pessoal jogando vôlei, futebol e beach tênis, está super na moda, né? Ali debaixo daquele solão, isso realmente precisa ser evitado nesses horários. Agora, Bianca, para quem tem que trabalhar, não tem jeito, trabalha no ambiente ao ar, exposto, né, ao sol, ao ar livre, não está no escritório, como deve fazer? De quanto tempo bebe água? Qual a quantidade ideal de água? Além do filtro solar, claro, indispensável, né? Sempre, até no inverno, né? Claro, com certeza. Bom, eu trabalho também na área da segurança do trabalho e isso é super importante, tá? As empresas precisam se atentar. Vou dar um exemplo, aquele clássico também, né? Que é a construção civil. Nesses 3 meses, as empresas precisam sim se programar, fazer aquele planejamento da obra para que o colaborador não fique exposto das 10 da manhã até as 16 horas. É claro que tem sempre aquele desvio padrão, né? Uma obra é sempre aquela coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas realmente, ou fazer um revezamento, agora a hidratação e o protetor solar, como você bem mencionou. Aliás, o protetor solar, ele deve ser utilizado, inclusive, pelas pessoas que trabalham indoor, tá? Que trabalham ali dentro do escritório, ou enfim, estão numa academia treinando, tá? Agora, você falou de um ponto importante, a hidratação. Poucas pessoas têm essa informação. No tempo de calor, a gente tem que fazer uma conta. A quantidade de água que eu devo ingerir durante o dia depende do meu peso corporal. Então fica bem fácil. Vamos lá, pessoal. 40 ml de água multiplicado, né, vezes pelo peso corporal. Então, uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, 40 vezes 70, vai dar 2,8 litros, né? Quase 3 litros. Agora, ficou exposto ao sol,
você vai ter que dar uma carga maior. E é interessante também a gente falar de hidratação. Trabalhei muito tempo, né? Meu mestrado, basicamente, assim, eu tive muita intersecção com esse tema, né? De hidratação / desidratação. A gente não tem que esperar ter sede, a gente tem que se hidratar. Então, vai fazer uma atividade física, tome água antes, tome água fracionada durante. Você não vai tomar 1 litro de uma vez e se hidrate muito depois. Tá? É uma coisa super importante de se pensar. E se eu pensar em atividade física, tá? É também uma dica legal de ser falada. Nesse período mais quente, não extrapole de forma alguma o período de 1 hora de treino. Por quê? Porque é seguro para o meu corpo ser hidratado somente com água até 1 hora. Se eu passar disso, se eu fizer um treino mais longo, eu preciso entrar ou com isotônicos ou com água de coco, tá? Então é importante, o corpo ele segura bem com água até 1 hora de treino. E lembrando também que nessa época, modere a intensidade do exercício. Então você não vai deixar de treinar, mas você vai sim treinar numa intensidade mais leve e não ultrapassando, né, de preferência, esse período de 1 hora. Agora, uma coisa importante, falamos da hidratação, alimentação também, né? A alimentação tem que ser um pouquinho mais leve, né, Bianca? Não dá para pegar pesado ali numa feijoada, numa carne muito pesada, com muita gordura. Não, gente, vamos evitar, né? E tem gente na área, você acredita que tem pessoas que não sentem fome nessa época, né? O calor realmente, a gente hiperventila, Isso é né? verdade. Hiperventilação, aquele aquecimento do corpo, a gente tenta, até os cachorros fazem isso, né? Quando eles colocam a língua para fora, eles estão fazendo exatamente isso, eles colocam o ar quente para fora. Nós fazemos isso pela expiração. Então, como nós temos ali muitos sintomas, aquela náusea, tem gente que nem fome tem. Então, vamos lá, gente, pegar leve. Falando em treino, tá? Isso, alimentação leve ao longo do dia, mas não vacile, não é para deixar de comer de jeito nenhum, né? Agora, vamos pensar num pré-treino bacana. Sempre lembrando que você vai ou fazer força, ou vai fazer uma atividade de endurance, vai correr, vai caminhar, né? Então, vai mais para a questão líquida. Tem ali os shakes com fruta, com o famoso whey protein, né, que é a proteína em pó do soro do leite. Hoje nós temos até a beef protein, que é a proteína da carne, para quem realmente precisa de um aporte maior de proteína. Tem fruta, tem os leites vegetais. Então, aveia, que tem baixíssimo índice glicêmico, e você vai conseguir segurar ali essa glicemia, né, isolada aos pouquinhos, ela vai sendo fracionada, você não vai ter pico. Então, fazer um shake pré-treino. Como pós-treino, também sempre associar um carboidrato, uma proteína leve, uma proteína magra, com bastante líquido. Eu gosto muito de fazer 2 refeições líquidas, tanto no pré-treino quanto no pós-treino, nessa fase aí de calorão, porque daí você não sente, a digestão ela fica leve, né? E o sangue realmente ele tem que circular, ele não pode ficar nem muito parado. A digestão pesada, quando a gente tem aquela digestão pesada, fica muito sangue parado aqui. E vamos lembrar, né, nessa parte digestiva, que é a digestão nada mais é do que um grande liquidificador de sangue. E a gente tem que lembrar que nesse calor, muitas pessoas passam ali por um período de desidratação e o sangue ele fica mais denso, mais pesado. A gente vai tirando a água do corpo. Por isso que tem que sempre repor. Frequência cardíaca tende a subir. Então, vamos deixar ali a nossa parte digestiva mais light, não vamos dar tanto trabalho aí para essa parte digestiva. Você vai se sentir muito melhor. Agora, Bianca, seguinte, domingo para segunda, ali, se eu não me engano, vai ter virada de tempo. Para o fim de semana vai ter uma frente fria chegando, né? Haja saúde para aguentar isso, né? Como a gente amenizar esses impactos dessas mudanças assim na temperatura? Porque o corpo sente isso também, né? O que você orientaria a gente para segurar a onda e amenizar esse impacto, né? Do calor para o frio e vice-versa? A tão famosa imunidade. Na verdade, a imunidade ela tem que ser trabalhada no calendário total. Eu falo que a natureza ela não inventou os 12 meses à toa. Ela não inventou as 4 estações à toa. Então, a imunidade, não adianta chegar no verão agora, querer chegar chegando. A gente tem que se preparar que nem shape. É que nem tá bem com o corpinho ali, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se preparar antes. E a imunidade também. Então, eu gosto muito de usar alguns suplementos naturais. Por exemplo,
no inverno para não ficar gripado, né? E a gente pode até utilizar nessas diferentes temperaturas. Eu gosto muito de usar o própolis por 10 dias. Tem também a glutamina, que é um excelente suplemento que trabalha muito na parte da imunidade. Ela é muito bacana no intratreino, então você vai levar lá um galãozão de água, 1,5 litro para academia, show de bola, né, maravilha, e vai colocar lá de 3 a 10 gramas, né, depender do seu nutricionista e da prescrição, para você tomando intratreino e você realmente vai fazendo um aporte da imunidade. Imunidade é que nem grana, que nem dinheiro, ninguém vai ficar rico em um mês. A imunidade é a mesma coisa. Você precisa, para ter mudanças e benefícios estruturais no seu organismo, eu sempre brinco, nada acontece antes de um ano. Mas aí você vai fazer o seguinte, né? Você vai ficar de olho ali na alimentação, vai se hidratar bem, vai evitar se expor ao ar-condicionado, depois sair naquele bafo quente. Lembrando, gente, que o corpo, isso é interessante a gente falar, hein? Nessa questão da temperatura. Vamos lembrar o seguinte, o corpo, você pode estar quente, você pode estar frio e ir para o quente. O problema é quando você está com o corpo quente e entra num ambiente super frio. Então, fique super atento a isso. A nossa avó já dizia, e ela estava super certa. Então, cuidado, tá quente, tá suado, vai entrar num super ar-condicionado. Isso realmente pode ali abalar a sua imunidade se você não estiver com um bom alicerce bem feito. Pois é, olha, a gente vem falando aqui sempre no Jornal Globo News com Marcelo Pereira, Bianca, essa virada do tempo, traz chuva, traz vento, e aí vem, ataca as rinites, vem poeira, vem tudo. Então aí você falou, imunidade, algo que você trabalha a longo prazo, não é de uma hora para outra. Você trata hoje para você ver o resultado lá na frente, né? Então, importantíssimas as dicas que você deu. Comecei com a Bianca Vilela, pessoal, ela que é mestre em Fisiologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Bianca, prazer te receber aqui. Seja sempre muito bem-vinda e obrigada pelas dicas. Espero que o pessoal tenha curtido suas dicas e fique mais atento agora nesse calorão. É isso aí, estou à disposição, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada. Até, querido. Um beijo. Tchau, tchau. Pessoal, agora 00:41 pelo horário de Brasília. Vamos fazer um rápido intervalo e ainda hoje a segunda derrota seguida do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. E já no